Olá, gente. Ontem eu estava assistindo a televisão, a programação da TV aberta, e eu vi uma reportagem muito importante de se comentar. Nós aqui no nosso mundo cristão, em relação aos princípios de Deus. É muito importante a gente estar observando essas coisas. E principalmente na emissora da Record, que é a emissora do Bispo Macedo, né? O dono da Universal, que é o dono da emissora também. E essa emissora, na sua reportagem, ela mostrou o grande evento religioso realizado dentro do estádio do Maracanã. Gente, o Maracanã estava lotado, gente, lotado. Nem clássico de Flamengo ou outro clube lá do Rio de Janeiro lota como estava lotado ontem o Maracanã. O Maracanã estava lotado dentro e fora. Muita gente no evento da Igreja Universal do Reino, que diz que é de Deus. Nesse evento estava se comemorando essa manifestação religiosa da Semana Santa, explicando lá a morte de Jesus, aonde nesse período de tradição religiosa o povo vive a manifestação de Semana Santa, celebrando a morte de Cristo. E dentro do conteúdo que estava sendo ministrado para o povo, dentro desse evento, dentro das entrevistas que estava sendo dada por eles, pelo pastor Edir Macedo, pelas próprias pessoas, estavam ali para quê? Foram ali dentro de uma busca que não é o objetivo pelo qual Jesus morreu. Estavam ali aquela multidão de gente, enchendo aquele estádio do Maracanã, porque foi ali para alcançar graça, receber paz, buscar a bênção, porque Jesus morreu. Para quê? Para que eu venha a ser vencedor, para que eu venha conquistar vitória, para que eu venha ter prosperidade, para que eu venha conquistar tudo que eu quero na minha satisfação pessoal nesse mundo. O evento daquele porte, aglomerando milhares e milhares de pessoas, e não leva as pessoas ao entendimento do objetivo, da finalidade pela qual Jesus morreu. O povo tem que entender por que Jesus veio ao mundo, por que ele morreu, e qual a importância de eu crer nesse ato, nesse fato, nessa manifestação de Deus, para que o homem tenha a oportunidade de salvação. Jesus, ele morreu, não foi para levar ninguém a conquistar vitória, prosperidade, o que ele quer nesta vida aqui. Não foi para isso a morte de Cristo. O povo precisa ser informado com a mensagem do Evangelho, da salvação. Não esse evangelho maldito da necessidade humana que o homem tem nesta vida secular. Esse evangelho maldito que é pregado na Universal, em todas as igrejas, não leva o homem a Deus. Eles creem em Cristo em vão. Eles não têm o entendimento, a necessidade pela qual Jesus veio ao mundo morrer por nós. Eles não têm a importância dessa morte. Eles não têm o entendimento por que nós precisamos de crer nesse ato, nesse acontecimento. Eles não têm, porque não são ensinados dentro desse objetivo. E o evento que foi feito lá no Maracanã, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela Igreja Universal, onde lotou dentro e fora multidões, um mar de gente. Que pena que aquele povo, tudo sem a direção do Evangelho de Cristo. Por onde aquele povo vai encontrar salvação? O povo tudo vivendo dentro de uma fé vã, crendo no Evangelho, celebrando a morte de Cristo em vão, porque não com entendimento. Aí o pastor Edir Macedo, não, mas o importante é a Bíblia estar aqui. Ele botou assim, eu estou fazendo o que ele fez na reportagem. Ele botou a Bíblia aqui, olha como eles valorizam a palavra, olha como eles usam a palavra, como um objeto para criar o teatro deles, para
atrair e interter o povo. O bispo Macedo, lá, o governo da Igreja Universal, ele pegou a Bíblia e disse, não, o povo tem que estar com a palavra aqui. Tá? Ele fez isso que eu estou fazendo aqui. E ensinando o povo tudo que não leva o povo a Deus. Um evangelho anátema, que leva o povo a continuar na maldição, na condenação. Esse evangelho pregado por essas igrejas evangélicas ou qualquer outra. Porque também a gente vê as manifestações religiosas nesse período de tradição, de eventos religiosos das igrejas evangélicas, igrejas católicas, onde eles celebram, nesses eventos religiosos, essa tradição da morte de Jesus, é paixão de Cristo, é não sei o quê. Mas só que eles fazem isso, mas não com entendimento, e nem voltado para a necessidade, a importância do objetivo pela qual verdadeiramente Jesus morreu. E o povo lá dando entrevista, dentro desse evento no Maracanã, e dizendo, não, Jesus morreu por mim, eu creio nele. Eu vim aqui para receber vitória, para mudar minha vida, para eu ter prosperidade, para eu conseguir uma cura. Olha o que o povo está voltando sua fé em Jesus. Para quê? Enquanto isso, o povo deixa de olhar para aquele propósito pelo qual Jesus veio ao mundo morrer. Enquanto isso, o povo não está nem aí para a salvação. O povo não está nem aí para a reconciliação com Deus. O povo não está nem aí para perdão de pecado. O povo não está nem aí para arrependimento. O povo quer viver uma fé em Jesus, dentro das suas igrejas, nas suas manifestações religiosas, para conquistar seus objetivos. E Deus tem que dar, porque o povo está vivendo os pactos, os votos, as campanhas, os cultos, o povo está se consagrando, está vivendo penitência, flagelo, está vivendo sua vida dentro da formalidade religiosa, porque assim foram ensinados, que vivendo assim, estando assim, sendo dentro desses ambientes, Deus vai dar a eles o que eles querem. Essa é a estratégia do diabo. Essa é a sutileza de Satanás, levando essa multidão, milhares e milhares de pessoas, a ter uma fé em Jesus vã, reprovada por Deus. Aonde esses líderes religiosos, nesses grandes ministérios que eles abriram, dentro da mentira, esses ministérios grandiosos, Universal, Assembleia de Deus, Congregação, Deus é Amor, Adventista, onde os líderes desses ministérios são os homens poderosos que estão criando e abrindo e ampliando seus imóveis, igrejas, seus impérios, onde eles governam no povo, dentro dessas igrejas. Isso tudo é levantado com a mentira, não é com a verdade de Deus. Eles usam a verdade misturando, falsificando, manipulando. Eles não estão compromissados com a verdade. Porque se eles estivessem, eles estariam levando esse povo a uma fé no sacrifício de Cristo, com entendimento, naquilo que Cristo fez, e porque eles precisam buscar a Jesus, não fazendo promessa de satisfação do homem nesta vida, de prosperidade, de vitória, não fazendo campanha, rosa ungida, sal grosso, fogueira santa, culto disso, culto daquilo. Então tudo isso mostra que esses homens não têm compromisso com Deus, com o Evangelho. Esses eventos religiosos, Natal, Semana Santa, tudo isso é tradição religiosa, onde as igrejas evangélicas e católicas vivem e praticam, porque são do mesmo ramo, estão dentro do mesmo espírito guiado. Tanto o sistema católico romano, como o sistema evangélico, religioso, estão guiados pelo mesmo espírito da mentira. Porque uma saiu da outra. Então, presta atenção numa coisa. A morte de Jesus Cristo não é para ser celebrada como teatro, como evento religioso. Não é para ser vista como uma atração religiosa. A morte de Jesus Cristo tem que ser levada ao entendimento do homem. Para que foi? Por que foi? Qual a necessidade? Qual a importância? E por que o indivíduo tem que crer nesse ato, nesse fato, nessa manifestação que Deus operou essa obra, em que Cristo morreu por nós. O homem tem que entender
Porque ele precisa crer nesse fato e colocar sua vida de fé e esperança em Deus, neste fato, neste ato, que é o ato de amor de Deus, onde Deus manifesta o seu amor para a humanidade, oferecendo-lhes perdão, salvação, por meio dessa morte, por meio desse ato, por meio desse fato, por meio desse acontecimento da morte de Jesus Cristo. A humanidade precisa entender qual a sua maior necessidade e por que precisam crer em Jesus. Qual o objetivo pelo qual Jesus morreu e por que eles têm que olhar nesse acontecimento com entendimento, sabendo por que Jesus morreu e qual a necessidade de eu crer nesse fato, nesse acontecimento, e viver a minha vida de fé em Deus por esse acontecimento, sabendo que é por esse acontecimento que eu tenho vida com Deus, que eu sou alcançado por Deus, que eu recebo remissão de pecado, que eu tenho justificação de Deus, que eu sou agraciado para a salvação de Deus. É por esse ato que o indivíduo tem que crer. Mas e aí? Estão celebrando a morte de Jesus, mas sem entendimento da importância do objetivo dessa morte. Estão vivendo dentro das suas religiões, seus sacrifícios religiosos, flagelos, penitências, obrigações, porque eles entendem que precisam alcançar a bênção de Deus, precisam ser justos diante de Deus, precisam ser santos diante de Deus, precisam da salvação de Deus. Mas tudo isso eles entendem que é pela sua obra religiosa, pela sua vida religiosa, por meio das suas religiões. Eles estão celebrando a morte de Cristo, mas não com entendimento, não dentro do entendimento que eles têm que ter para viver uma vida de fé nessa obra, nessa morte. Não uma vida de eventos, de entretenimentos, onde cria os teatros. A gente vê aí nas igrejas, né? Os teatros. Porque igreja hoje, esse local público, instituição religiosa, que dizem que é a casa de Deus, sabe o que é? Igreja é palco de apresentação, é palco de entretenimento. Igreja é encontros sociais, não para a edificação da fé em Cristo, mas para a satisfação da vida religiosa. Igrejas hoje tornou-se um ambiente de entretenimento. É muito teatro, irmão. É muito teatro, irmão. Eu acho que achou a chave, não, Luciano. Vamos lá, pessoal. Como eu estava dizendo, é muito teatro dentro das igrejas. É muito entretenimento. É muito artistas de púlpitos. É muita atração de eventos. Aniversário, homenagem, congresso, culto disso, culto daquilo, campanha, misticismo. Irmãos, você quer uma vida com Deus? Você quer um encontro com Deus? Você quer estar em Deus verdadeiramente? Primeiro você tem que entender a sua necessidade de chegar a Deus. Porque o Evangelho de Cristo Jesus não nos convida para viver uma vida de fé em Deus, buscando vitória, conquista, prosperidade, posição, melhorar de vida aqui no mundo. O Evangelho de Cristo Jesus não nos convida a ter uma vida de fé em Deus, crer em Jesus, para que Ele cure nossa enfermidade, nossos problemas seculares, nossos problemas desse mundo Ele resolver. O Evangelho de Cristo Jesus não convida ninguém para isso, irmão. E é isso que o povo tem vivido dentro das igrejas. Essa é a mensagem que o povo está sendo convidado a estar indo para as igrejas viver uma fé em Jesus Cristo anátema, morta, reprovada por Deus. Essa fé em Jesus que o povo vive dentro dessas igrejas é uma fé reprovada por Deus. Porque essa fé não leva o homem a olhar para aquilo que Jesus operou com a sua morte
para ver qual foi o objetivo, a finalidade. As pessoas não entendem a importância da morte de Jesus e a necessidade que nós temos de crer nesse acontecimento. Porque se as pessoas entendessem isso, que o Evangelho mostra, não estavam aí vivendo suas vidas escravas, devotas, em sacrifício religioso, penitência, flagelos, campanhas, votos, vivendo cerimônias, rituais, manifestação religiosa, como meio de graça, como meio de buscar, de adorar, de estar em Deus, de ter bênção de Deus. Se o povo tivesse a compreensão pelo que Jesus morreu, qual a finalidade e a importância da sua morte, o povo não estava escravo dentro de religião. Mas eles estão escravos nas religiões, vivendo com a fé nesse Jesus que a religião apresenta. Nessa morte que eles pregam. Não, Jesus morreu por mim. Para quê, amigo? Para que Jesus morreu por você? Se você entender o objetivo da morte de Jesus Cristo para a tua vida, tu nunca mais vai ser escravo de religião nenhuma. Tu nunca mais vai se deixar dominar e viver centralizado com a mente cauterizada dentro de obrigação, regra, meta e norma de religião nenhuma. Se tu entender por que Jesus morreu, qual a importância da morte dele, tu nunca mais vai viver tua vida dentro de sacrifício de culto, obrigação, pacto, voto, campanha. Se tu entender, se tu compreender, amigo, a importância e o objetivo, a finalidade da morte de Jesus, tu não vai ser negócio de homem. Tu não vai viver tua vida escrava e devota dentro de igreja, como se fosse meio de buscar e servir a Deus. Se tu entender o objetivo, a importância e a finalidade da morte de Cristo, tu vais chegar a Deus. Porque tudo isso só é possível porque Jesus morreu por nós para nos dar essa condição de melhora de vida, não deste mundo secular, mas a nossa melhora de vida diante de Deus, o Pai. Jesus morreu para mudar a nossa situação com Deus, no lado espiritual, não aqui nesta vida, neste mundo. Jesus não morreu para ninguém estar dentro de igreja, buscando viver sacrifício de culto, campanha, flagelo, votos, para alcançar bênção, vitória, prosperidade nesta vida. Jesus não morreu para resolver problema secular de ninguém. Jesus não morreu para dar casa, carro, vitória, prosperidade e vida boa a ninguém na terra. Jesus morreu para nos garantir a promessa da vida eterna, a vida em abundância, a vida perfeita, a vida onde não haverá dor, nem morte, nem sofrimento, a vida onde tudo se passará e não terá mais nenhuma maldição, não aqui na terra, mas essa vida é quando daqui a gente sair. Jesus morreu para nos garantir o futuro eterno, da vida eterna com Deus. Não o futuro de uma vida próspera nessa terra. Como hoje o povo vive buscando essas promessas dentro dessas igrejas, na direção desse evangelho anátema que o povo vive. Então, eu fiquei observando esse evento religioso que é universal, no governo do pastor Edir Macedo, fez lá no Maracanã, lotado, irmão, lotado, dentro e fora, um mar de gente nesse evento religioso, como também um mar de gente nos eventos religiosos de qualquer religião, católica, muçulmana, evangélica. Só que esses eventos religiosos, cada dia mais que o povo vive eles, estão mais perdidos de Deus, mais cegos de Deus, mais fora do objetivo, negando a verdade do Evangelho. Porque esse evento religioso que a Igreja Universal fez lá no Rio de Janeiro, lotando o Maracanã, se fosse para pregar a verdade do Evangelho, seria maravilhoso, irmãos. Seria para libertar e salvar muitas almas. Mas não foi para pregar o Evangelho. É para promover mais ainda a instituição religiosa. É para manter mais ainda o povo escravizado nos eventos das instituições. Tudo isso usando o nome de Deus em vão, pregando uma mentira em nome de verdade, levando o povo no caminho para Deus falso e mentiroso.
celebrando a morte de Jesus, mas não comunicando ao povo a importância e o objetivo dessa morte. Levando o povo a estar lá para buscar bênção, vitória, prosperidade. Esse foi o testemunho do povo lá. Não, aqui, esse evento muito bom, eu vim aqui para receber minha bênção, eu vim aqui buscar minha vitória. A morte de Jesus Cristo já nos deu a vitória, já nos garantiu a bênção. Eu não preciso mais estar em canto nenhum, dentro de culto, de lugar, de ambiente, de manifestação, para buscar bênção e vitória. Eu, quando entendo o valor, o objetivo, a importância, a finalidade da morte de Jesus, eu tenho a compreensão que Ele, através da morte dele, já me garantiu a vitória, já me garantiu as bênçãos eternas, já me garantiu a comunhão com Deus por meio dessa morte. Eu tenho essas bênçãos, eu tenho acesso a essa graça. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês compreendem o que eu estou aqui expondo, esclarecendo? A importância do esclarecimento é para levar a luz e o entendimento da palavra de Deus. As pessoas precisam disso. Esclarecimento diante de tudo que se vive, se prega, se ensina como de Deus. As pessoas precisam do esclarecimento através da luz de Deus, que é a palavra. Luz essa que tem sido deturpada por muitos, usando ela, que muitos estão falsificando a palavra de Deus, trocando os princípios e os valores, ministrando dentro de uma interpretação maldita, pelo juízo, o entendimento do homem, inspirado por Satanás. Não estão usando a palavra, interpretando ela, por ela, pela direção do Espírito Santo. Porque estão tirando o povo da direção de Cristo, do propósito da morte de Cristo. Meus amigos, não adianta as manifestações religiosas. A morte de Jesus, ele morreu para nos dar vitória. Que vitória? Qual a vitória que tu entende? A morte de Jesus, ele morreu para nos salvar. Que salvação? Como é que tu diz que Jesus morreu para te salvar? Que tu está preso dentro de um bocado de servidão na religião, entendendo que por ali é que tu é salvo. Tu não entendesse ainda o objetivo da morte de Jesus, irmão. Não, Jesus morreu para nos levar a Deus. Como? Se tu está preso numa igreja, achando que tua vida com Deus é dentro dela. Como? Tu está celebrando a morte de Cristo sem entendimento. Tua fé está reprovada, amado. Essas manifestações religiosas que o mundo vive é abominação para Deus. Usam o nome de Deus, usam a palavra de Deus, diz que é Deus operando. Tudo isso é mentira. É o diabo se andando no meio dessa multidão. Meu amigo, eu quero te dar uma orientação aqui agora. Você tem que ter o entendimento daquilo que o Evangelho revela. Desse ato glorioso, imenso, incompreensível, que não dá para a gente entender o amor de Deus por nós. A morte de Jesus Cristo, irmãos, representa a manifestação do amor de Deus por nós. Você já parou para entender por que Jesus, sendo Deus, o Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso, deixou a sua glória para se tornar uma criatura, para se tornar servo, para sofrer, receber humilhação da sua criatura? Você já parou para entender isso? Porque os ensinamentos que você está recebendo não levam você a isso. Você só está preocupado com igreja, com culto, com campanha, com parto, com voto, com congresso, com missões, com evento de igreja, com festividade de igreja. Você só está distraído com isso. Você não está sendo informado
sobre aquilo que você precisa conhecer para a tua fé ser aceita por Deus, para que a tua fé tenha o entendimento do que o Evangelho revela. Você tem que saber, tem que ser a sua mente iluminada. Você tem que ter a compreensão. Você já parou para imaginar isso? Imagina aí comigo. Vem cá. Eu vou te ajudar a pensar. Porque na religião tu é proibido de pensar. O teu pastor manipula a tua mente. E deixa tu alienado dentro da religião que tu estás. Tu és proibido de pensar. Mas eu quero te ajudar a pensar. Vem cá comigo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus primeiro. Vem comigo aqui para... Abre a tua Bíblia aí, Filipenses. Capítulo 2. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler aqui no versículo 6. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Olha, escuta aqui, irmãos, em nome de Jesus. Deixa a tua mente aberta para a luz de Deus iluminar, voltada para a palavra. Esquece religião, tradição, valor, princípio. Deixa a tua mente livre para receber a luz de Deus, a palavra de Deus, o que ela vai te mostrar. Sai desse engano dos homens pregado aí dentro das igrejas. Vem para a palavra, escuta aqui. Vamos pensar um pouquinho, vem comigo aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o versículo 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Escuta o que diz o versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vem para cá agora. Vamos pensar um pouco no que isso aqui nos revela. Quer revelação de Deus? É aqui na palavra. Não é nessas igrejas. Não é nesses cultos de revelação. Não é através desses profetas trazendo visão e revelação. Tu está sendo enganado pelas mentiras do diabo. Quer revelação de Deus? O verdadeiro profeta de Deus, ele tem que levar a revelação para o povo, que está aqui revelada escrita. É essa revelação que o profeta de Deus tem que levar. É o ensino, é a instrução, é a doutrina da palavra. A doutrina, a instrução de Cristo. Não é essas mentiras que o povo está aí nos púlpitos das igrejas, dizendo eu sou Deus, eu te revelo, eu estou tendo uma visão, eu estou decretando, eu estou mandando. É mentira. A igreja não foi orientada a buscar isso. A igreja foi advertida a reprovar isso e não viver isso. A igreja de Cristo foi orientada a ser prudente e estar na palavra, cuidando da nossa vida, guiado pela palavra. Não por nenhum líder, nenhum profeta, nenhum homens dentro da igreja que diz que é canal de Deus para a tua vida. Cuidado. Vamos entender o que essa revelação aqui diz. Filipenses capítulo 2, eu li do versículo 5 ao 7. Paulo vai orientar os irmãos a ser humildes. Seja ele quem for, tenha o que tiver. Ocupe a posição que ocupar. Paulo vai dar o exemplo de Cristo, para que os irmãos se submetam com humildade uns aos outros, dando o exemplo de Cristo de humildade. Interessante é que Paulo vai dizer que ele não fez conta da sua glória, da sua posição que ele estava, que ele tinha antes de vir à terra. Jesus, Paulo vai dizer, sendo ele em forma de Deus, tendo ele a natureza divina, sendo ele Deus, Paulo vai dizer, ele se fez homem, semelhante aos homens, tomou a forma de servo. Portaria. Não, Leonardo foi outro, né, gente? Hoje sou eu mesmo.
Ah, não. Se enganou ele. Sou eu hoje aqui. Tá bom, Darginho. Não. Ah, vi não. Tá ok. Tchau. As interrupções, mas a gente continua. Amém? Vamos continuar no raciocínio que a gente estava aqui na palavra. Não perde não, irmão. Volta para cá. Deixa a tua mente ser guiada pela palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Não é o que ensina o homem dentro das igrejas. É a palavra de Deus. Eu tenho que voltar minha mente, meu entendimento, para o que ela ensina, para o que ela revela, para o que ela me orienta. Eu tenho que ser prudente a colocar a minha vida na direção da palavra. E Paulo vai dizer que Jesus Cristo, tendo ele uma posição de glória que ninguém pode chegar, sendo ele em forma de Deus, tendo ele a natureza divina, nem anjo, nem ser humano algum, nem espírito nenhum, natureza divina, só quem tem é Jesus, porque ele é o ser glorioso, divino e eterno. Nenhum anjo não é divino. Divino, só um. Só um que tem a divindade, que é Deus. E Jesus não fez conta dessa posição que ele tinha. Olha a humildade, a humilhação de Jesus para nos salvar, irmão. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Paulo vai dizer aos irmãos, vou repetir novamente aqui. De sorte que haja em vós. Paulo está advertindo os irmãos na igreja de Filipe, para que os irmãos tivessem o exemplo de humildade de Cristo. Sendo Cristo Deus, ele não teve por usurpação. Tem pessoas que acham que é maior do que os outros porque tem um cargo dentro de uma instituição religiosa, porque tem um bom emprego, porque tem uma condiçãozinha melhor financeira, porque tem uma casa melhor, tem algum patrimônio. Tem pessoas que se colocam soberba, melhor do que os outros, porque tem alguma coisa neste mundo. Aí Paulo vai dizer, meus irmãos, vocês têm que seguir o exemplo de Cristo. Vocês têm que ter o exemplo de humildade, simplicidade de Cristo. E olha o que Paulo vai dizer. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo ele Deus, tendo a natureza divina, ele não levou em conta a posição dele. Ele renunciou em favor de você, em favor de mim, em favor da humanidade. Ele não se colocou na soberba, na altivez, na posição soberana dele. Ele se negou. Ele renunciou, irmão. Tu tem que aprender mais de Cristo, irmão. Quanta gente soberbo porque tem um cargo dentro da igreja. Quanta gente soberbo porque acha que é melhor do que o outro, porque tem um estilo de vida mais confortável. Irmão, vamos aprender com Cristo e de Cristo, irmão. O exemplo da nossa fé não é o pastor A, B ou C, não é o fulano nem o ciclano. O exemplo da nossa fé, o protótipo da nossa fé, o protótipo do homem perfeito para a gente ver e olhar e se guiar por ele, se espelhar nele, é Jesus, é Jesus, é Jesus, irmãos. Tem tanta gente aí guiada pelos seus líderes. O guia da nossa vida, a luz para a nossa vida, é Jesus, irmão. Paulo vai dizer, haja entre vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Ele não deixou a soberba, o orgulho pela posição que ele estava, impedir ele de socorrer eu e você. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, tendo ele a natureza divina, sendo ele igual a Deus o Pai. Ele tomou a forma de servo, e como servo ele se humilhou à morte de cruz. Veio a este mundo tomando a forma humana, irmão. Já parou para pensar? O Criador se fez uma criatura. O Todo-Poderoso se fez servo. Tu já parou para pensar nisso, irmão? Tu já parou para pensar nisso?
E aí a gente vê os líderes religiosos querendo ser a autoridade máxima de Deus para o povo. A gente vê os líderes religiosos querendo ser servido, honrado e glorificado pelo povo. Jesus nunca buscou isso, irmão. Esses homens têm o exemplo de Cristo. Esses homens que diz que é ministro de Deus, cheio da unção de Deus, homens de Deus, eles têm o exemplo de Cristo. Será que se Cristo estivesse aqui entre nós hoje, nos ensinando a palavra, será que Cristo estava sentado no trono da Igreja Universal? Será que Cristo estava sentado no trono da Igreja Assembleia de Deus? Será que Cristo estava sentado no trono da Igreja Deus é Amor? Da Igreja Vitória em Cristo? Da Igreja Mundial? Será que esses homens, autoridades, aceitariam Jesus dentro dessas igrejas? Será que eles estavam dispostos a ouvir a mensagem de Cristo? Se Jesus estivesse hoje como um homem entre nós, na terra, será que a mensagem de Jesus seria recebida dentro dessas igrejas evangélicas, católicas ou qualquer centro religioso do inferno? Hein, irmãos? Será que esses líderes religiosos, os papas, os padres, os pastores, os anciões, os bispos, os apóstolos, os anjos, arcanjos, querubim, serafim, é tanto título de soberano para o povo se submeter dentro das igrejas? Será que Jesus estivesse hoje conosco? Será que ele ia seguir o exemplo desses homens? Ele ia provar esses homens? Sabe o que ele ia fazer? O mesmo que ele fez quando veio como homem, naquele período lá em Israel. Ele ia condenar, reprovar e chamar todos esses líderes religiosos de hipócritas, sepulcro caiado, filhos do inferno, que torna os discípulos deles 2 vezes mais do que eles, filhos do inferno. Era isso que Jesus ia falar. O exemplo desses líderes religiosos é o exemplo de Cristo? É não. Será que Cristo estava no conforto, sentado na cadeira de Moisés, dentro do templo, esperando o povo levar as gorduras para ele se alimentar? Jesus estava no campo, Jesus estava entre os pobres, entre prostituta, entre malfeitores, entre o povo que necessitava de ouvir a salvação, a pregação do Evangelho para a salvação da alma. Jesus estava preocupado com almas, não era com as suas organizações religiosas, não era com as suas denominações, não era em acrescentar a sua fortuna. Jesus estava preocupado com almas, com vidas, para levar o conhecimento do Evangelho. Jesus não estava preocupado em mostrar autoridade para o povo, em mostrar igreja bonita para o povo, em fazer púlpito para ele sentar como rei, como imperador, como autoridade para o povo estar lá embaixo dos púlpitos, venerando a ele. Jesus estava no meio do povo. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Eu pergunto a você, Pastor Ailton da Assembleia de Deus, Pernambuco, aqui em Recife, Cida Malafaia da Vitória em Cristo, Edir Macedo da Universal, Valdomiro da Mundial, R.R. Soares Internacional da Graça, e todos esses líderes religiosos que estão na mídia, que estão sendo adorados e venerados pelo povo, eles seguem o exemplo de Cristo. Esses homens têm o exemplo de Cristo. Nem a mensagem do Evangelho eles estão pregando. Como é que eles têm o exemplo de Cristo? A direção que ele leva ao povo, tira o povo de Cristo. Como é que eles têm o exemplo de Cristo? Então Paulo, irmão, olha para a palavra, irmão. Olha para a palavra, fica na palavra, te firma na palavra, consagra a tua vida na palavra, devota a tua vida na palavra. Estabelece tua vida no alicerce, no fundamento, que é a palavra. Não dentro de igreja nenhuma, irmão. Ouça isso, por favor, em nome de Jesus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Prioriza a tua vida no conhecimento, no entendimento da palavra, para que tu seja guiado numa vida verdadeira com Deus e para Deus. Pela palavra. Olha o que Paulo vai dizer. Filipenses, capítulo 2.
versículo 5 ao 7. Que haja em nós o mesmo sentimento, o mesmo comportamento que houve em Cristo. De humildade, de simplicidade. Cristo não se gloriava para ninguém, irmão. Cristo não se exaltava, sendo Ele Deus. Na forma humana, Filho de Deus. Tendo Ele autoridade e poder. Jesus nunca se gloriou, se exaltou, se colocou como maioral no povo. Jesus estava lá entre o povo, servindo o povo. Tanto é que quando chegaram para prender Jesus, nem conheceram Ele. Vai dentro dessas igrejas, tu vai conhecer logo quem é o soberano lá dentro dela. Meu irmão, isso é muito importante, irmão. O que eu estou aqui levando para você, você só não é liberto se você quiser continuar preso, escravizado, na mentira, nas trevas do diabo, dentro dessas igrejas, no domínio desses homens. Quando os soldados foram prender Jesus, eles não reconheceram Jesus, irmão, entre os discípulos. Por quê? Porque Jesus não se destacava, não era o maioral. Jesus não queria parecer mais do que os discípulos. Jesus não se colocava na altura maior do que os discípulos. Jesus não era soberbo e arrogante. Jesus era humilde. Ele estava entre o povo, na mesma condição de necessidade, de vida. Porque como homem, ele veio ao mundo dentro da natureza humana, tendo as mesmas necessidades que eu tenho, que você tem, que todo ser humano tem. Por isso que ele pode nos compreender, porque ele sabe e conhece de nós. E quando os soldados foram prender Jesus, não reconheceram entre a multidão. Por isso que Judas teve que dar um sinal de quem era Jesus, para os soldados poder saber quem era ele entre os discípulos para prendê-lo. E com um beijo, Judas identificou quem era Jesus. Eu pergunto a você, entra dentro dessas igrejas, tu vai conhecer logo os soberanos. Quem é o pastor, quem é o obreiro, quem é o diácono, porque todo mundo quer se exaltar, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer a posição, todo mundo quer o púlpito, todo mundo quer a cadeira de rei, todo mundo quer ser venerado pelo povo, todo mundo quer o poder. É isso que Satanás trabalha na mente desse povo. Jesus não foi reconhecido entre os seus discípulos porque ele não buscava posição entre os discípulos, como hoje esses líderes religiosos. Você vê logo, pô, o cara é soberbo, prepotente, arrogante, autoritário, se denomina autoridade de Deus. Olha, e eu sou muito santo, não toque em mim não. Eu não posso ir aí falar com você. Você tem que vir aqui na minha igreja, no meu gabinete, no meu escritório, para poder eu te aconselhar, para poder eu te ensinar sobre Deus. Eu não vou até você não. É você que tem que ir até a igreja procurá-lo. Porque eles são importantes. E eu pergunto, tem um exemplo de Jesus? Aonde Jesus estava? Nas cidades, entre o povo, sendo expulso, passando dificuldade. Jesus vai dizer que não tinha nem onde morar. Alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, deixa eu te seguir. Jesus disse, ó, os pássaros têm seu ninho, as ovelhas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque Jesus não veio criar patrimônio neste mundo. Jesus não veio juntar tesouro nessa terra. Ele, como rico, se fez pobre para nos trazer a riqueza da vida de volta com Deus. Vai perguntar se esses pastores querem perder a riqueza deles. Toca no dízimo. Deixa de dar o dízimo. Deixa de ser o contribuinte, o mantenedor da obra dele, para tu ver se tu tem valor para eles. Esses homens não têm o exemplo de Cristo. Não estão a serviço do reino de Deus. Não são guiados por Deus.
estão sendo guiados por Satanás, espíritos enganadores, que domina esses homens, que usa esses homens, a mente corrompida, apartados da verdade, para se denominar obreiros de Deus, quando são obreiros de Satanás. E o povo está seguindo eles. Aí, ó, multidões e multidões, lotando os impérios, os ambientes de igreja deles. Porque o povo rejeita a verdade. A escolha do povo já foi feita, irmãos. A Bíblia, Deus, na sua onisciência, já revela isso. São poucos os que vão aceitar e crer e se converter à verdade para ser salvo. Porque a multidão vai continuar na mentira, na perdição. São poucos os que vão dar ouvido à palavra de Deus dentro dessas religiões. São poucos os que vão se converter e rejeitar, renunciar essa vida religiosa, católica, evangélica, espírita, budista, seja qual for ela. São poucos que vão ter a atitude de Paulo. Renunciar e negar todos os princípios e valores de vida zelosa dentro da religião para se converter a Cristo. Agora nós temos que continuar pregando, porque a palavra de Deus nos manda seguir o exemplo de Cristo. E Cristo continuou pregando até a morte. E nós temos que pregar até a morte. Até o último dia de vida que eu estou aqui. Eu tenho que estar levando essa palavra para aquele que está ao meu alcance. Aquele que está ao meu alcance. É no trabalho, é aqui, é em casa, é onde eu estiver, na rua. Não, só tem que pregar na igreja. Eu estou esperando só o convite para pregar na igreja. Eu só prego na igreja. Eu tenho que ter convite, eu tenho que ter agenda, eu tenho que ter aquela formalidade, tem que estar de paletó, de gravata, tem que estar na igreja na formalidade. O lugar de eu pregar, de eu dar lugar a Deus é na igreja, na igreja. O povo tudo vivendo essa maldição. Vivendo toda essa vida maldita, mentirosa de Deus dentro de igreja. Aí é nas igrejas, no púlpito de igreja, quando eles estão dentro da formalidade religiosa, no padrão de veste religiosa, nas atividades religiosas, aí é cheio do poder de Deus, é Deus falando, é Deus revelando, é Deus usando, é tanta mentira em nome de Deus. Todo mundo não, vou fazer a obra de Deus, vou dar lugar a Deus. Mas na sua vida secular, diária, não para uma pessoa, não esclarece uma pessoa da verdade do Evangelho. Primeiro, que não estão vivendo nessa verdade. Estão na mentira de igreja. Então não podem nem pregar a verdade do Evangelho para o povo, porque nem eles estão na verdade. Esses religiosos, que se colocam como autoridade de Deus, homem de Deus, dentro da sua formalidade religiosa, quando estão na sua... Superman. Tem dupla personalidade. O disfarce dele normal e o disfarce dele quando está vivendo a religião. É isso que esses religiosos vivem. Na hora da religiosidade, dos eventos, das atividades, eles se transformam. É o poder, é santidade. Ame seu irmão. Eu te amo, meu irmão. Deus te ama, irmão. Me dá um abraço, irmão. Mas fora desse momento, hipócrita, não tem amor, não tem verdade, não tem consideração, não tem abraço, é indiferença. Passa por você, anda do outro lado para não te cumprimentar, mas na hora da religiosidade, na hora da vida religiosa, é uma grande hipocrisia desses hipócritas que vivem na religião. Saiam da religião, se convertam a Jesus para ser verdadeiramente uma nova criatura, andando na verdade de Deus, estando com a vida guardada com Deus para a eternidade. Sigam o exemplo de Cristo. Paulo vai dizer, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação. Ele não fez conta da sua posição. Ele poderia dizer, não, vou ficar na minha posição, eu sou Deus. Um exemplo da minha forma de falar aqui. Ele poderia dizer, não, eu sou Deus, eu vou me submeter a isso, eu vou tomar o lugar, eu vou aceitar essa humilhação, não. Eu sou Deus. Mas ele não levou em conta isso. O texto diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se desfez da sua glória. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo Deus, se fez homem. Cuidado, irmãos. Cuidado, sai dessas manifestações. Sai dessa vida religiosa. Sai dessa escravidão religiosa. Deixa a tua vida ser guiada para a liberdade em Deus e com Deus. Pelo conhecimento da verdade. Essa verdade que eu levei agora, esclarecendo um pouco vocês.
Amém, meus irmãos? É muito importante isso. Analisa um pouco disso. Não vive essas manifestações religiosas não, irmão. Essas tradições religiosas, tanto das igrejas católicas como da igreja evangélica, é só evento, é só manifestação religiosa, é só tradição religiosa. E o povo tudo perdido do entendimento daquilo que Deus quer que o homem conheça e entenda para que ele possa chegar a Deus. Compreenda, entenda. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus se fez homem? Por que ele teve que morrer? Qual a importância dessa morte? Qual a minha necessidade de crer nessa morte? Você precisa aprender isso. Se Deus permitir, eu vou trazer uma instrução esclarecendo aqui 3 pontos importantes, aliás 4. Eu vou trazer o esclarecimento aqui sobre por que Jesus teve que vir ao mundo como homem. Por que ele teve que morrer? Qual a importância da ressurreição dele? E por que ele precisa voltar? Rapaz, isso aqui é um assunto muito importante tu aprender. E aqui não precisa tu ter um conhecimento teológico. Não precisa tu ter um curso de teologia de doutor, um anel de formatura de mestre, de bacharel. Aqui não precisa tu conhecer hebraico, grego ou aramaico. É só conhecer o que já está revelado aqui na nossa língua portuguesa. Depois eu vou trazer um esclarecimento sobre isso e muito mais assunto que eu já tenho trazido aqui, já tenho aqui exposto aqui, tenho levado ao conhecimento, esclarecendo a vocês. É isso que nós precisamos, irmãos. É conhecer cada dia mais o conhecimento da verdade de Deus. Essa é a verdade que liberta. Amém? Meu irmão Edinaldo Nogueira, eu estou vendo o senhor aqui, né? Verdade no comentário. Nunca mais eu mandei uma saudação para o senhor. Mas eu vou aproveitar e mandar agora. Meu irmão Edinaldo Nogueira, lá do estado de Sergipe, da cidade de Aracaju, né? Município de Buquim. É Buquim, sítio de Olho de Água. Então, meu irmão Edinaldo Nogueira, um irmão em Cristo que eu nunca vi fisicamente, assim nunca tive o contato fisicamente, mas estamos em comunhão, ligado num só Espírito, sendo membro de um só corpo que forma a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, no qual estamos em comunhão, estamos ligados, aguardando o dia da promessa para essa esperança. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira e outros irmãos também, que eu sempre comunico aqui no Face, no YouTube, o irmão Pereira, o irmão Bruno Schenfer, o irmão Ezequias, o irmão Jaime Oliveira e outros irmãos que estamos sempre em comunicação aqui nas redes sociais. Isso é uma bênção, irmão. A rede social é uma bênção. Se tivesse isso no tempo de Jesus, Jesus estava anunciando o Evangelho pela rede social. Sabe por que Jesus anunciava o Evangelho de cidade em cidade? Porque naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão, não tinha esse meio de comunicação. E o Evangelho, ele não tinha um alcance tão grande como hoje tem para ser levado às pessoas. Dentro da sua própria casa, sem sair, o Evangelho chega a ela. Nações que proíbe ser pregado o Evangelho lá, mas o Evangelho está sendo pregado por meio da internet. E ainda tem gente que diz que a internet é do diabo. Não, irmão, do diabo não é nada. Agora você tem que saber deixar sua mente ser usada por Deus e não pelo diabo. O diabo usa a minha e a sua mente. Se eu e você não tiver maturidade, não tiver conhecimento da palavra e não se manter na palavra, porque o diabo, para usar a vida do homem, não é só na internet. É no lugar mais exclusivo que ele está. Porque o diabo trabalha aqui, ó. O diabo não precisa de internet para derrubar ninguém. Ele só precisa de uma mente aberta. Porque o campo onde Satanás opera e trabalha é na mente. E é aí que entra a importância e a necessidade da tua mente estar iluminada pela palavra de Deus. Por onde vai estar protegida, guardada, com o escudo que vai impedir as setas inflamáveis de Satanás na tua mente, no teu interior. É a palavra, é a palavra. Lembre-se que Daniel estava na Babilônia, mas a palavra estava dentro dele.
Ele não precisou de igreja para servir a Deus. Ele não precisou ir para culto para adorar a Deus. Daniel adorava a Deus na sua vida, no seu viver. E todo mundo percebeu isso. Hoje em dia não, né? Se não tiver igreja, o povo morre. Porque o povo só tem a Deus de igreja. O povo só encontra a Deus dentro da igreja. O povo só adora a Deus se for na igreja. O povo só é de Deus se for da igreja. O povo só vive santidade se for dentro da igreja. Irmão, a tua vida tem que ser um campo, um templo, um altar, uma casa, uma morada de Deus. O teu viver tem que ser o culto a Deus, a adoração a Deus. É a tua vida e o teu viver, irmão. Para de estar buscando essa formalidade religiosa. Vida com Deus não é por esses ambientes, não é por esses princípios de formalidade religiosa. Não, mas eu não posso, isso é do diabo, isso é do diabo. Nada é do diabo, irmão. Do diabo é a tua mente se estiver dando lugar a ele. Pedro estava entre os apóstolos, estava com Jesus, e o diabo usou a mente de Pedro. Cuidado, viu, irmão? Cuidado. Vigiai, essa é a mensagem de Jesus. Essa é a advertência de Jesus. Vigiai, com quem? Com o diabo. Ele não está lá do outro lado, não. Eita, eu estou na igreja. Aqui o diabo não domina. Aqui o diabo não entra, porque aqui é a casa de Deus. É mentira tua. É mentira que não está recebendo teu pastor. O diabo está dentro da tua igreja. O diabo está dentro da tua casa operando. Eita, misericórdia, está repreendido. Na minha casa está Jesus. Cuidado. Ele está ao nosso derredor. Ele está toda hora esperando uma oportunidade de uma mente fraca, de um pensamento pervertido, de um pensamento maldito, de um pensamento fora da direção da palavra, para entrar e atuar. Cuidado, viu? Não é uma parede de alvenaria, não é você estar dentro de uma casa, dentro de uma igreja, que vai impedir o diabo de operar na minha e na tua vida, não. Deixa de ser ignorante, irmão. Vamos conhecer a verdade. O diabo está trabalhando 24 horas, meu irmão, no nosso viver, esperando uma oportunidade para trabalhar aqui, ó, para levar tu a ser soberbo, vingativo, arrogante, avarento, mentiroso, prepotente, idólatra, feiticeiro, para levar tu para cobiça, para prostituição. Sai daqui. Tudo que nos faz pecar contra Deus, sai daqui. Do entendimento. É o campo onde Satanás trabalha para destruir a vida do homem com Deus. Cuidado, irmão. Cuidado. Tem muita gente dizendo, hoje vou para a igreja, vou buscar a Deus. Cuidado. Tem tanta gente dando lugar ao diabo dentro das igrejas. Tem tanta gente perdidas de Deus dentro das igrejas. Porque é um campo onde Satanás está trabalhando, que ele mesmo criou para destruir vidas, igrejas, religiões. É o ambiente que Satanás criou. É o instrumento que Satanás colocou para destruir muitos da comunhão com Deus. Esse ambiente, esse instrumento, sistema religioso, igrejas. Então que Deus te abençoe, que você conheça a verdade, seja maduro para ouvir, analise, use o senso crítico, raciocine, deixe a palavra de Deus guiar a tua mente, o teu entendimento, dirigir a tua vida, teus valores e princípios têm que ser submetidos à palavra, não à tua tradição religiosa, não à tua submissão ao teu líder religioso. Se submeta a Deus pela palavra. Ninguém pode ter uma vida submetida a Deus por religião. O princípio do homem ter uma vida verdadeira, aprovada por Deus, é pela palavra aqui no meu entendimento. Não é por religião dentro de tarefas, obrigações e formalidade religiosa. Que Deus assim faça vocês entender e compreender em nome de Jesus. Amém? Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor. Ademilton Alencar também, meu irmão Ademilton Alencar, que está aqui comigo também, a paz do Senhor. E vamos continuar edificando e fortalecendo nossa vida no Senhor. Porque muitos estão aí perdidos achando que estão salvos. Estão mortos achando que estão em vida com Deus. E estão vivendo abominações achando que estão adorando a Deus.
Cuidado. Vou encerrar com um conselho que Paulo deu aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinando a vós mesmo, se permanece na fé, ou se já não tem sido reprovado. Então que Deus nos ajude a ser prudente, que isso tem que vir de nós e nos dê graça. Tenha misericórdia de nós, diante das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos tropeços, das nossas misérias, das nossas atitudes abomináveis. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos lutar e não a se entregar à miséria, mas a perseverar, se submeter a Deus e resistir o diabo, porque isso é responsabilidade do ser humano, minha e sua. Amém?